o debate de ideias tem que estar de como a gente tem que discutir como a sociedade tem que ser criada, e aí você tem debates conservadores, progressistas, liberais, economia, etc, etc. Mas tudo isso dentro de uma ideia que preze pelo respeito ao próximo, pelo respeito às pessoas, pelas minorias, pelo direito das pessoas de viverem e de voltarem para suas casas, pelas suas condições raciais ou religiosas ou étnicas não serem em nenhum momento mencionadas só porque elas pensam A, B ou C. Então não é ok uma pessoa não gostar de um judeu e poder falar isso. Não é ok uma pessoa não gostar de um gay e falar isso de forma aberta, porque isso é um preconceito com a existência daquela pessoa. E ela não vai mudar aquilo. Ela nasceu assim, ela é assim, ela vai morrer assim. E isso não é ok. Debater ideias de como construir uma sociedade mais justa, mais rica, falar de economia é uma coisa. Preconceito com pessoas pela sua existência, seja ela como for, não é ok, na minha opinião. O nazismo, ele acende influenciando pessoas também. Ele não acende em armas, não é? Exato. Existe um filme chamado A Onda, que eu sugiro quem quiser procurar, um filme bastante antigo, onde nos Estados Unidos um garoto numa escola, acho que no ensino médio, perguntam para o professor como foi isso que o nazismo conseguiu conquistar os corações e mentes de tantas pessoas, de tantos alemães, né, de tantas pessoas. E ele monta um esquema de domínio, de poder, de influência de poder e de o que a gente chama de criação de inimigos externos, onde pessoas deveriam ser perseguidas e outras deveriam ser protegidas. E ele cria um sistema, um microsistema na escola, como se fosse um regime nazista. E aí ele, em um dado momento, ele acaba mostrando a realidade para os estudantes num evento, e isso é muito marcante. O meu avô, pai do meu pai, sobreviveu ao Holocausto. Ele fugiu de um campo de extermínio, Sobibor, que era um campo que as pessoas chegavam e morriam automaticamente. Tocava música clássica na estação de trem. As pessoas desciam achando que iam tomar banho, marchavam até a câmara de gás, entravam e morriam. Meu avô, por sorte, disse que era jardineiro quando ele chegou. E botaram ele de lado. E ele misturava as cinzas dos mortos que eram queimados nos fornos depois da câmara de gás com a terra para poder fazer espaço. E 6 meses depois, eles se juntaram com vários judeus e alguns presos russos que estavam lá, fizeram uma revolta bem-sucedida e mataram 10 ou 11 oficiais da SS, cada um em algum lugar diferente do campo. Isso desestabilizou as forças polonesas que estavam guardando as entradas dos campos. Tinham 11 oficiais da SS, que eram considerados as pessoas mais hierarquicamente mais capacitadas lá, e tinham soldados poloneses guardando a parte do campo como se fossem vigias. Eles se desestabilizaram e muitos judeus fugiram. Meu avô participou da revolta, matou um nazista e fugiu. 300 pessoas fugiram, 55 sobreviveram dessa fuga. Meu avô foi um deles, senão não estava aqui hoje. E meu avô conta num filme, num documentário que o Spielberg fez ao redor do mundo, filmando várias pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Meu avô participou desse documentário em 96, ele contou a história dele. Ele tinha que fugir dos poloneses, porque a fisionomia dele confundia os alemães. Não entendiam ele como judeu, mas os poloneses não judeus identificavam ele como judeu. E ele foi várias vezes pego por poloneses que não eram alemães, e foi enterrado vivo e foi colocado em poços de lama para se afogar, e ele conseguiu sobreviver umas 3 vezes a tentativas de assassinato depois que ele fugiu do campo de extermínio. E o que os poloneses então estavam tentando fazer se ele estava fugindo do campo de extermínio? Porque esses poloneses, eles também aprenderam em algum lugar esse discurso de ódio. Eles também acreditaram nesse discurso de que é ok odiar uma minoria, é ok colocar como bode expiatório e é ok matar uma pessoa. Quando a gente não protege o mal, Elie Wiesel, que foi um grande caçador de nazistas, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, já faleceu. Ele tinha um instituto que educava sobre o Holocausto e perseguia e tentava identificar nazistas que conseguiram escapar à justiça após a Segunda Guerra. Ele dizia que para o mal vencer, o bem não precisa fazer nada. E Einstein também falava
algo parecido com isso. Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, eu acho que os seguidores do Flow, como o maior podcast do Brasil, precisam entender. A gente precisa estudar essas questões. A gente precisa construir no Brasil e continuar construindo uma sociedade mais fraterna com as outras pessoas que são diferentes, sem preconceitos. E isso, para acontecer, não pode haver, de jeito nenhum, uma normalização, uma banalização, uma normalização de um dos períodos mais sombrios que aconteceu na história da humanidade. O Brasil foi palco. O Brasil foi o país que teve o maior partido nazista fora da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Recentemente... Houve um partido nazista no houve Brasil. Um partido de 3 mil pessoas, os integralistas, com passeata, com suástica, com a bandeira do Brasil do lado da bandeira nazista. Eu recomendo a todos que moram em São Paulo ou que eventualmente visitem a cidade, visitarem o Museu Judaico. Lá tem uma exposição sobre isso e mostram as fotos sobre essas passeatas no Brasil. É assustador imaginar que isso aconteceu no Brasil. Então a gente precisa sim falar sobre isso, a gente precisa sim combater o intolerável. O intolerável não tem espaço. Eram brasileiros influenciados pelo discurso alemão. Exato. E assim, os discursos de ódio, assim, numa sociedade existe de tudo. E a gente nunca vai acabar completamente com o preconceito, com o racismo. Isso é uma coisa, acho que, endêmica do ser humano. Se você viajar para os países mais desenvolvidos, vai ter pessoas que pensam coisas ruins. Pega a Noruega, com aquele atentado daquele terrorista norueguês que entrou num campo de juventude e fuzilou um monte de gente. Tem até um filme que conta isso. A Noruega, um dos países mais avançados do mundo, um dos sistemas educacionais mais avançados do mundo, existe, sim, uma tendência em que a humanidade precisa se autoeducar o tempo todo. A gente está o tempo todo precisando educar os outros e falar sobre assuntos que levem as pessoas a reflexões para a gente conseguir construir sempre uma cidade melhor. Vai diminuir, não vai desaparecer, mas isso não pode ser normalizado. Precisa ser combatido. No Brasil é ilegal a apologia ao nazismo. No mundo inteiro tirando nos Estados Unidos, por questões culturais dos Estados Unidos, a maioria das pessoas e dos países são contra essa liberdade que existe nos Estados Unidos. Recentemente passou um vídeo de uma passeata nazista em Orlando, onde as pessoas estavam com bandeiras nazistas. Há poucos anos atrás teve naquele caso de Chernobyl, acho que é o nome da cidade, onde teve protestos dos dois lados, teve atropelamento, teve morte. A gente não pode normalizar. Aquela foto daquele policial negro protegendo pessoas que estão com bandeiras nazistas. Que se pudessem chegar ao poder, eles com certeza matariam ou com certeza perseguiriam aquele mesmo policial que estava protegendo a vida deles, para eles poderem gozar da sua pseudo-liberdade de protestar ou de falar o que eles tinham lá para falar. E isso é uma coisa que eu acho que a sociedade precisa entender. Tem discursos, tem maneiras, tem ideias que elas são tão perigosas para a própria sociedade que elas precisam ser combatidas no início, no começo, na educação primária, na educação do ensino médio, no sistema jurídico, na política, na mídia, na academia, em todos os lugares, porque a gente não pode normalizar. Porque se a gente normaliza, a gente tende a repetir isso. Não quando a gente, talvez não nós, mas futuras gerações.